Vamos falar sobre as novas regras para o indicador de hipertensão agora com as reformulações do Previne Brasil em 2022? Meu nome é Verineida, eu sou especialista em gestão. Já se inscreve nesse canal que toda semana tem um vídeo interessante para ajudar você a fazer gestão pública com qualidade. Vamos até a nota técnica que vai falar sobre essas alterações. Estamos na nota técnica número 5 de 2022 e é bom lembrar que a gente tem a nota técnica número 3 que vai falar das mudanças, que a gente já tem vídeo nesse canal. A gente tem também outras notas técnicas de gestante, HIV e também dos exames citopatológicos. Nessa nota técnica número 5, ele vai abordar aqui o conceito, o porquê da importância desse indicador de consulta, atrelado também à importância de uma verificação de pressão. Então, ele vai trazer as definições aqui do nosso indicador e vai apresentar o indicador. Quando ele apresenta o indicador, ele faz algumas ponderações que são bem importantes. A primeira, o monitoramento da PA, né, que é importante, e o atendimento desse indivíduo. E aí ele traz aqui, ainda no início, o que ele vai considerar como denominador e como numerador. Vamos pegar as nossas canetas para a gente começar aqui a entender esse processo. Vou pegar aqui as minhas canetinhas e vamos lá. O que o Ministério vai considerar, Vera, então, como denominador? Houve alguma mudança? Sim. Porque na portaria anterior, o denominador era apenas aquelas pessoas que passavam pela unidade e tinham seu diagnóstico de hipertensão clinicamente, pelo médico ou na supervisão do enfermeiro, né? Quando ele faz o processo de prescrição ou de alimentação desses dados de acompanhamento. Já nessa nota técnica, o que vale para esse ano é que no denominador, deixa eu apagar aqui que ficou um pouquinho distorcido, né? No denominador, o que ele vai considerar como denominador? É a pessoa com hipertensão que se autorrefere como hipertensa ou que no momento do cadastro individual completo ou que é acompanhada por essa condição no atendimento individual. O que é isso? Bom, hoje o hipertenso para o Ministério, ele vai ser o quê? O hipertenso ele vai ser aquela pessoa autorreferida no cadastro. Atenção! Atualização de cadastros dos agentes comunitários de saúde. Se tem um hipertenso novo, um diabético, se tem um hipertenso que saiu da área, se tem um hipertenso que veio a óbito, é extremamente importante que os dados de cadastro desse usuário estejam atualizados. Até porque uma das mudanças que a gente tem é a avaliação dos denominadores dos municípios com mais de 85% do potencial de cadastro. E com isso, esses denominadores informados pelos municípios serão de fato utilizados pelo Ministério e não mais os denominadores estimados como base de controle. Preste atenção que o ACS tem que manter o seu cadastro atualizado. E dentro dessa atualização, ele tem que referir se a pessoa ela é hipertensa, diabética, ou seja, se essa pessoa se identifica como hipertensão e diabetes porque faz algum tipo de tratamento, e se ela realmente mora no território, saiu do território ou veio a óbito. Então, já para e coloca esses cadastros com urgência para atualização. Além disso, ele também vai considerar quem? O clínico. E quem é o clínico? É aquele que passou por uma consulta. Então, tranquilo, né? A gente já tinha essa percepção lá nas notas anteriores que o clínico era avaliado. E agora a gente tem o quê? O autorreferido. O que ele diz mais? Que o autorrelatado, ele apresenta uma boa acurácia, vamos pegar as canetinhas de novo, e ele diz o quê, né? É importante destacar que o autorrelatado de uma pessoa já se caracteriza como um fator importante que merece acompanhamento para avaliar os fatores de risco. Isso também me faz identificar aqueles usuários que são autorreferidos hipertensos, mas que não estão indo para as consultas,
que não estão comparecendo os postos, por isso que não entram como clínicos, tá certo? Outra coisa que ele fala, né? Ressalta-se ainda que a utilização de informações oriundas do cadastro e dos atendimentos, né, traz uma aproximação da realidade dos municípios. E por isso é tão importante a gente ter os nossos cadastros atualizados. E o que ele fala mais? São contabilizadas no numerador, e aqui a gente falou de denominador, que eu digo que eu tenho, e no numerador é o que alcançou o indicador, as pessoas com hipertensão, com consulta, verificação da pressão arterial nos 6 meses. Ah, velho, era 6 meses. Sim, era 6 meses intercalados no último ano. E agora o Ministério ele vai analisar quando? Os 6 meses anteriores, tá certo? Além das ações realizadas em menor tempo, e aí ele vai falando aqui de outras coisas. Então, o que eu preciso entender dentro dessa lógica, né? Então, no meu denominador, eu vou considerar o hipertenso, que durante o cadastro do ACS ele colocou lá como autorreferido para hipertensão, e aquele hipertenso que passou no posto, fez uma consulta e teve CIAP ou CID-10 de hipertensão naquele atendimento. E para o meu numerador, ora, no meu numerador, ele vai considerar dessas pessoas que eu identifiquei como autorreferido ou clínico, quem teve cadastro, quem teve aferição da PA nos últimos 6 meses. Tranquilo? Então, ele vai olhar os 6 meses e vai dizer, ah, Veri, você teve a sua consulta e você teve sua verificação de pressão. Bacana, você está no denominador e vai estar também no numerador desse indicador. Vamos seguindo aqui um pouquinho para a gente poder ler um pouco mais dessa portaria. O parâmetro, ele passa a ser 100%, né? Ele é 100%, a gente deseja que todas as pessoas com hipertensão, elas sejam realmente atendidas nas unidades, nos serviços de atenção primária, mas a meta, que é aquilo que a gente tem que alcançar, continua 50%, ou seja, não houve alteração. E ele fala aqui do cálculo, né? Então, o cálculo ele vai ser baseado em quê? Vamos aumentar aqui nossa fórmula, né? No número de pessoas com hipertensão arterial com consulta e aferição de pressão dos últimos 6 meses. Olha aí, ele vai olhar os últimos 6 meses, né, dessas pessoas. E para o denominador, se eu tenho um município com mais de 85% do potencial de cadastro, ele vai considerar só o informado, que é o número de pessoas com hipertensão no CISAB, sejam elas autorreferidas ou clínicas. Mas se eu tiver um município com uma base cadastral pequena, né, que não simboliza ainda, né, o perfil epidemiológico da sua população, ele vai ainda utilizar aquele denominador estimado, que é o denominador de controle. E aí, dentro desse denominador de controle, ele vai aqui adotar a PNS de 2019, ou seja, ele atualiza aí a questão do denominador estimado, tá certo? E aí ele vem aqui continuando, ó, o que é o denominador que a gente já viu? É a pessoa com hipertensão, né? Ou autorreferida ou clínica, né? E como é que ele consegue esses dados? Cadastro individual no ACS, tá certo? Ou atendimento realizado por médico e enfermeiro da atenção primária em saúde. E aí, lembrando que o Previne Brasil, a gente está falando de quê? Atenção primária em saúde, tá certo? E na composição, ele vai pegar o quê? Todos os cadastros e todos os atendimentos realizados desde 2013, né? Para o cadastro individual, ele vai considerar o quê? A informação mais atual enviada, ou seja, onde é que esse usuário hoje ele mora, né? Onde é que esse usuário hoje está vinculado, né? E o cadastro individual mais atual, né, ele traz essa condição do hipertenso, vai ser o que o Ministério vai considerar sempre a informação mais atual que subiu, tá certo? E o atendimento individual para hipertensão
né, vai ser contabilizado também. Então, a gente já viu isso daqui. E ele traz aqui uma ressalva, né? Ele diz o seguinte, olha, mas Verineida, no denominador é identificado o cartão nacional do SUS ou o CPF lá do usuário, tá certo? Assim, mesmo que ele esteja presente em duas fontes de origem dos dados, ou seja, o acesso diz que ele é autorreferido, o médico diz que ele é hipertenso clínico, ele vai ser contabilizado apenas uma única vez em uma equipe. Por quê? Porque ele é apenas uma pessoa, tá certo? E o Ministério consegue identificar essa pessoa como única no sistema dele. Aí ele coloca aqui a questão do registro, né? Da forma como ele vai receber esse registro, seja por CDS, que são as fichinhas de atendimento, seja por prontuário eletrônico, o ESUS-AB, ou seja por prontuários próprios. Também faz essa referência que a gente já comentou aqui, né? E aí lá no meu Instagram, quem não me segue no Instagram, já coloca lá, porque lá tem muita coisa legal. Então lá no meu Instagram a gente também já falou, inclusive a gente fez busca de vários municípios brasileiros sobre essa questão do potencial de cadastro. E aqui ele desce falando sobre o denominador que ele vai reconhecer. E isso vai depender de quê? Do potencial de cadastro, de atingir 85% desse potencial. A gente já falou muito sobre isso lá no Instagram. Quem não segue o Instagram já coloca aí para seguir. Fizemos buscas de muitos municípios para a gente ver aí que municípios estavam dentro desse potencial. Mas se ainda tem dúvida, coloca aqui embaixo potencial de cadastro, que eu volto para explicar como é que a gente faz esse cálculo. Ele também disse que vai atualizar a Pesquisa Nacional de Saúde, isso a gente já falou, para 2019, né? E ele vem aqui, vai comentando, chega o fluxo, aí ele vai perguntar o seguinte para o município: município, você tem uma boa base de cadastro? Tenho. Tô show de bola no cadastro. Ah, então eu vou identificar o seu denominador do que você informa e vou aplicar os meus cálculos em cima dele. Se por um acaso o município diz, não, eu ainda não cadastrei todo mundo, aí ele vai fazer a questão do denominador estimado pela Pesquisa Nacional de Saúde de 2019 e o informado, que é o que você disse. E aí ele vai de novo aplicar em quê? No que é maior, para poder fazer o cálculo, tá certo? Então aqui ele também vai falar sobre isso. Lembrando sempre que quem entra para o numerador, quem é contabilizado no numerador é aquela pessoa que foi identificada como hipertenso, que fez uma consulta, que fez uma aferição de pressão nos últimos 6 meses. E aí ele fala, ó, são incluídos no numerador as pessoas identificadas no denominador que tenham pelo menos um atendimento nos últimos 6 meses, realizados por quem? Por médico e enfermeiro, né? E pelo menos um procedimento de aferição de pressão realizado por quem? Por médico, enfermeiro e técnico. Então, isso quer dizer o quê? Que para que esse usuário entre para o indicador, eu preciso ter uma consulta por médico ou enfermeiro e preciso ter uma verificação de pressão por médico, enfermeiro ou técnico de enfermagem nos últimos 6 meses. Lembrando que esses profissionais devem estar cadastrados na unidade no SENES, ou seja, tudo bonitinho, tá certo? E aí, adianta, Verineide, ele chama atenção aqui, ó, aqui embaixo ele tá, opa, atenção, preste atenção que eu tenho uma coisa importante para dizer para você. Aí ele diz assim, ó, a condição ativa no prontuário eletrônico não significa que esse atendimento ele vai ser uma condição para todos os atendimentos realizados, ou seja, eu preciso ainda colocar o meu CIAP e o meu CID-10 daquele atendimento que eu estou fazendo. Por quê, velho? Porque o Ministério tem que identificar que aquela pessoa ela foi, não porque ela é hipertensa, mas ela foi porque ela é hipertensa para fazer uma consulta de acompanhamento da sua pressão, da sua hipertensão, aliás, né?
E aí ele continua, conforme mencionado, o numerador considera o período de 6 meses anteriores ao período de avaliação, ou seja, eu vou pegar abril e vou voltar 6 meses, eu vou pegar agosto e vou voltar 6 meses, e eu vou pegar dezembro e vou voltar 6 meses. E ele vai analisar se ele encontra uma consulta e uma verificação de pressão dentro desses parâmetros, né? E aí ele fala, o último quadrimestre de determinado ano são consideradas as informações de saúde registradas desde o primeiro dia do mês de julho do mesmo ano. Então ele vai lá, ó, pegou abril, voltou 6 meses, pegou agosto, voltou 6 meses, pegou dezembro, voltou 6 meses. Então ele vai sempre fazer esse retorno de 6 meses para procurar essa consulta e essa verificação de pressão, né? De novo, a identificação dos pacientes serão disponibilizados pelo CISAB, isso é extremamente importante, né? Ele faz uma ressalva sobre vinculação do usuário. O que ele diz isso? Ele fala que o vínculo à equipe de referência, né, ela está dentro da nota explicativa de cadastro, né, ou seja, eu preciso saber quem é responsável por esse usuário. E aí, como é que ele sabe quem é responsável pelo usuário? Pelo cadastro, pelo número de atendimento e por outros critérios que o Ministério utiliza, tá certo? E ele diz o que mais, certo? Ele fala sobre a nota técnica de validação, já é super importante que você leia também ela, e também comenta que indivíduos cadastrados sem vínculo a uma equipe não são considerados no cálculo. Ou seja, eu preciso vincular o meu indivíduo àquela equipe, seja por cadastro ou seja por vínculo lá manual, tá certo? E ele faz algumas recomendações do que a gente pode fazer, né? A gente tem que manter o cadastro atualizado, a gente tem que acompanhar nominalmente esses usuários, a gente tem que orientar o cidadão, monitorar a questão da pressão arterial, está flexibilizando essa agenda para o atendimento desses pacientes, está fazendo consultas de acompanhamento em equipe, intervenções educativas, criar protocolos, linhas de cuidados, né? E aí ele vai trazendo mais coisas. Intenção da recomendação de registro. Ele diz sobre as boas práticas, ele fala sobre o uso do CDS, do PEC para essa questão do registro. E aí, quando eu falo PEC, eu estou falando do ESUS, como também dos sistemas próprios, né? E aí ele fala sobre a competência, né? Que a gente precisa enviar os dados dentro da competência do 10º dia útil, né? Então, sempre ter atenção a esse período de competência. E após este prazo, pegar a canetinha de novo para chamar atenção sobre isso, né? Após esse prazo, é permitido o envio de informações complementares por até 4 competências posteriores ao registro. Para a contabilização dos registros indicadores, o envio deverá ocorrer até o 10º dia útil após o último mês do quadrimestre avaliado. Ou seja, eu tenho um tempo para avaliar, mas o ideal, esqueça isso, o ideal é que você possa mandar sua produção toda até o 10º dia útil do outro mês. Porque aí você está seguindo o calendário do CISAB e não vai ter nenhum problema com isso, né? E ele vai trazendo ainda sobre a qualidade do registro, falando sobre a questão desse registro sediário, a importância dessa informatização, da manutenção das máquinas, de cumprir o calendário de envio, da identificação do usuário pelo CPF Cartão Nacional do SUS, da identificação do problema desse usuário, né, como uma condição ativa de acompanhamento, da atualização do CNES dentro do ESUS, né, que também dá muito erro, do código correto de CIAP de CID-10, e aqui ele vai trazer toda a ficha de qualificação de forma resumida, que vai trazer tudo aquilo que a gente já falou, inclusive com os códigos corretos, com o CIAP, que será aí identificado como hipertenso, como é que o atendimento vai ser feito, a relação de denominadores, de equipes que são analisadas, as limitações, e aqui alguns exemplos de cálculo. Então, o que achou das mudanças do indicador de hipertensão? Coloca aqui nos comentários que eu volto depois com mais vídeos falando sobre as mudanças
nos indicadores do Previne Brasil. Lembre-se de acompanhar adequadamente os seus usuários, manter a lista desses usuários de forma ativa dentro da sua unidade e assim garantir todo o processo de acompanhamento e monitoramento da saúde dessas pessoas. E até o próximo vídeo. Abraços!